Olá, galerinha do bem, tudo bem? Bem-vindo ao canal Inspiração. Hoje aqui com a gente, Cris e Mel, dupla sertaneja, mulheres, nos representando aqui no estado e a gente vai trocar um bate-papo legal. Elas vão contar um pouquinho da história delas, um pouquinho da trajetória e o sucesso que elas já estão fazendo no Brasil inteiro, hein, gente? Vamos seguir. Bom, começar com a Cris. Tudo bem? Você nasceu em Floripa, né? Sou florianopolitana. Aê, que legal. Manezinha. Marazinha. E a Mel é Eu sou carioca. carioca. Quem nasce em Cabo Frio é Cabopiense. Cabo-Friense, isso aí. E vocês se conheceram. Na verdade, a gente vai chegar já no comecinho da dupla de vocês. Mas eu queria saber um pouco da trajetória de cada um, assim, saber como que vocês acabaram cruzando os caminhos de vocês, porque é uma coisa muito legal isso, né? E parece uma história assim de novela, né? Um romance de novela. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu Cris, você começo quer começar? comigo, então? Pode ir, vamos lá. Tá, vou começar pelo meu nome. Meu nome é Cristiane Ferreira Lima. Nossa, Olha, minha opa. parente Ferreira. Já que somos primas. Quem sabe? Por isso que eu sou a Cris. E nasci aqui em Florianópolis e eu comecei muito cedo na música, sabe? Um aninho. 1 aninho de idade, eu já tinha a minha primeira dupla sertaneja. Muito legal. E eu tenho como provar, porque eu tenho uma gravação de um áudio feito em Show. fita cassete. Show. Se você é jovem, você não sabe o que é fita cassete, mas existiu isso. É verdade. Eu A não gente sou dessa pode época. provar, né, Leandra? Vamos pôr no sofá. Não, falando sério. Meu pai tinha uma dupla sertaneja. Na época, a dupla sertaneja, assim, as duplas sertanejas eram famosas, assim, quando tinha um nome internacional, como Christian Ralph, né? Sim. Então, ele tinha uma dupla sertaneja com o meu tio, e aí ele cantava, o nome da dupla era Raí e Ramon. Ele era o Ramon, bonito. porque é Romão Isso, do meu sugestivo, nome. nome. Raí e Ramon. Em Floripa? E aí, aqui em Floripa. E aí eles estavam ensaiando e gravando músicas e tal, e eu ao redor, né? Eu e os meus irmãos, e aí ele resolveu gravar uma música comigo. Quer dizer, eu queria gravar uma música com ele, tentar gravar, né? E aí surgiu o Fuscão Preto, nós dois, um dueto Muito lindo, legal. maravilhoso. Muito legal. Mas assim, falando Então a música sério, ela vem de base já de pequena. sim, assim, a minha família é Fuscão muito Preto é um musical. clássico, né, gente? É um clássico. Sim, na época era sucesso. Com certeza. Então aí por aí você Hoje já é um fala mais ou clássico. menos qual é a minha idade, já pela música do Fuscão É Preto. novinha pra caramba, né? É claro, bebê. Isso aí. Esses clássicos estão aí até hoje. Então a gente Claro. não é uma coisa Não que você ouve. morre. Clássico é clássico em qualquer estilo musical. Exatamente. Em Então, qualquer época bem- também, né? Bem legal. Certeza. E aí, e tu, Mel, como é que foi a tua parada no começo? Então, na verdade, assim, a minha trajetória começa desde também pequeno. Aham. A minha família também, meu avô, ele sempre, ele era da aeronáutica e ele participava da banda da aeronáutica. Pô, que legal. É. Então já música desde... Já Tocava veio o quê? daí. Ele tocava o quê? Ele tocava violão, Violão. tocava teclado também, guitarra, tocava alguns instrumentos. Infelizmente, ele não pode ver a minha trajetória agora. Sim, lógico. O Mel, mas ele só tocava ou ele cantava também? Ele só tocava. Só tocava, Só música, tocava. musicista. E que, inclusive, depois que eu comecei o meu trabalho assim, profissional como cantora, o meu pai ele conseguiu comprar o teclado que era do meu avô. Que quando eu era pequena, ele... Que show, hein? Eu lembro porque ele colocava, vinha na época, quando eu comprava as revistas que ensinavam a tocar, Sim, vinha lembro uns desse adesivos, tempo. então, vinha os adesivos coloridos Ajudar com as pra- notas. Os acordes. Colocar no- Com nos ela pra teclas, né? colocar. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tocando, porque assim, o que ele fazia? Ele dava o teclado pra gente e a gente que tinha que se virar. Ele não ensinava a gente a tocar, a gente Já que ia lá. trabalhar o ouvido. E a gente conseguia. E aí meu pai conseguiu resgatar através de um brechó. Desse móvel usado ele conseguiu pegar. Ai, que Achou. legal. E eu falei, cara, esse teclado aqui é do meu avô. E tem o violão também, né? Vocês têm o E violão. eu tenho o violão dele. Muito Minha avó show. me deu o violão dele. Tá lá guardadinho, que eu vou aprender a tocar. Legal, hein? Então, e aí eu comecei por volta de 7 anos, eu comecei com também uma dupla, entre aspas, que eu fazia uma dublagem com meu irmão. A gente dublava Sandy Júnior. Legal. Como? Júnior. A gente tinha festival de dublagem lá no Sim. Rio, que a gente ia, e aí a gente participava. E depois eu comecei também dublando com 5 amigas.
Eu tinha mais 5 amigas, a gente se juntava, todo mundo tinha a mesma roupinha, o mesmo sapato, era tudo igual, e a gente se apresentava em festas de escola. É interessante que vocês duas têm muita coisa em comum, né? Eles estão da trajetória de vida e passaram por uma fase meio complicada da depressão, que eu acho que toda mulher passa, gente. Eu acho que eu já tô chegando à conclusão que sim. Não, toda mulher passa. Homens também, tá? Homens também. Mas algumas mulheres, elas escondem mais, que eu acho errado. Elas se escondem mais, elas sofrem mais. As que conseguem se liberar eu tive depressão, eu passei por isso, eu venci, eu consegui sair. Ela teve o apoio da filha, que ela colocou ali, né? Também teve o apoio da família, isso é muito importante. E o mais engraçado que, assim, a minha falta da música que me deu a depressão, que me deixou depressiva enfim. E o dela foi ao contrário. A música é que resgatou ela de volta. Que curou, eu digo que é a música que me curou, porque eu fiquei depressiva porque eu tinha uma função que eu não estava conseguindo lidar com aquela situação. E eu comecei a ficar doente. E eu não podia botar o pé na rua, que eu chorava, eu não aguentava. Imagina. E os remédios que eu tomava me estavam me fazendo muito mal. Imagina. Aí eu botei na minha cabeça, eu não nasci com isso, eu tenho uma família, preciso cuidar da minha família. Exato. Eu vou ficar dependendo de remédio. Aí não, eu comecei. Sempre gostei da música, né? E aí a minha cura foi através da música. Muito legal, muito show, né? Eu decidi, eu vou parar com tudo. Vou parar com todos os medicamentos que eu estava tomando e seguir. E aí começou a fazer a faculdade de fisioterapia? Então, aí nesse meio tempo eu comecei a fazer curso técnico de enfermagem. Concluí, só não consegui fazer o estágio, porque aí eu vim morar pra cá. Entendi. Isso foi em que ano em Floripa? Foi, se eu não me engano, foi em 2007. Vocês já se conheciam em 2007? Não, eu morava lá no Rio ainda. A gente foi se conhecer foi em 2015. Agora? 2016, na verdade. 4 São anos. babies também. Então super novo, o trabalho é super novo, né? Mas a Cris também foi professora, que é uma versão show de bola. Eu adoro minha criança. Ela é tudo de bom, né? Cachorro, criança, tá. Aí vem por aí. Pequenininhos. A gente gosta dos pequenininhos de 4 e de 2 partes. Sim, eu fui professora, eu dava, mas na época eu me formei no magistério. Que era aceitado o magistério, na realidade. Nível segundo grau, sim, né? Igual isso. enfermagem também na época. Também é. Hoje não, hoje tem que ter faculdade de enfermagem, tem que ter faculdade de pedagogia. E aí eu podia dar aula até a 4ª série, mas eu ficava com os pequenininhos mesmo. Era berçário, maternal. Melhor fase. Só os bebezinhos. Eu vivi. Era só música. Só música. Imagina! Música o dia inteiro. Imagina! Não, era só música, Que mas legal. era sensacional. E o mais legal, assim, de tudo isso é que os meus alunos hoje me seguem no Instagram, curtem o nosso trabalho. Pô, que show. Tem o Arthur Iata, tem a Tia Maria Mel. Cris. Esses dias eu fiz uma montagem pro Arthur. Sabe aquelas mães bobas? Sei. Que fica boba quando ele curte alguma coisa, eu já fico toda. Ai, ele curtiu, sabe? nossa, Tipo, que legal. Que legal. Mas é bem emocionante, assim. Imagina, eu cuidava ele usava fraldinha. Imagina. Hoje é barbudo. Imagina, um homem feito. Um homem feito. Lá. A primeira apresentação, assim, tipo, importante pra mim foi na minha primeira comunhão. Eu tinha 9 anos, eu cantei um solo no momento no ato penitencial, lá na missa e tal. E aí eu não tenho foto nenhum registro desse momento, mas eu tenho da festa, que era quando eu reunia toda a família. E aí eu tava lá, a mesa, todo mundo sentado com viola, com gaita. Esse tio que aparece na foto, ele já faleceu. Ele assim, tipo, é o tio que todo mundo ama na família, o tio Rodolfo, que é o assim, era o ídolo da família. É o tio assim. fofo. É o tio, que fazia, na época, fazia show Sim. e tal. Era a estrela da família. E aí, claro, eu sempre ao redor, né? Eu quase nem apareço na foto, né? Só aparece assim, vestidinho branco. Elas falando, parece que, querendo ou não, acaba casando, né? Eu sempre ao redor, eu sempre ao redor. Nós estamos sempre ali querendo se envolver com a música. A música já estava na veia, já vinha registrada no DNA, então. Sim. E Muito o bom. pai, né? Sempre presente, claro que a mãe também. Sim. Mas o pai, assim, porque eu tinha um coral infantil junto com meu pai.
Então aí parece meu pai na foto. Ah, sim. Né? Eu tenho Fazia coral coreografia adulto. também, né? No coral. Essa importância da família junto, alguém dando estímulo, é bacana pra caramba, né? É fundamental hoje em dia. referência de música. Também te visto também, né? Sim, com certeza. A gente lida com arte é fundamental, né? Você também, uma foto assim, que você podia dizer, Sim, então, eu participei de uma banda marcial em Rio Grande. Eu tinha 12 anos de idade. Nossa. Eu esqueci desse detalhe. aí ó, E eu me apresentei, a minha primeira apresentação foi para um pessoal, foi no Porto de Rio Grande, onde estava desembarcando estrangeiros. Vieram no navio, só que eles pararam e antes deles descerem a gente se apresentou para eles. E meus pais estavam junto. E foi minha primeira apresentação oficial que meus pais estavam juntos, sabe? E aí nisso estava meu irmão, meu irmão participava. E a minha irmã também participava. Então era eu, minha irmã e meu irmão. Os três participavam dessa banda marcial. que legal. Pô, que show. Pena que eu não tenho uma foto que a banda marcial a gente ia todo fardado, Sim. sabe? Aquela coisa. Não, e mel antigamente era caríssimo, né? Produzir foto e câmera e vídeo. Exatamente, né? Hoje todo mundo tem um celular, tá todo mundo com muito. celular. Assim, uma coisinha. Era fora da realidade, né? Só grandes produtores e coisas e tal que tinha. Eu tenho até dos meus irmãos, que eu consegui resgatar, se não me engano, no mês passado, através do YouTube, que eu consegui, assim, de tanto cavucar, eu consegui achar a banda. Porém, foto minha mesmo eu não tenho. Mas é interessante, né? Porque ela é tão novinha, né? Contando assim, parece, meu Deus, eu já tenho 70 Quantos anos você tem? Toda essa história. Eu não preciso. Já viveu tudo isso. 124, 123. Mas acho que todas as fotos ali, cada momento é especial e eu lembro como se fosse hoje, do momento que bateram. Imagina. Todas pra mim foi especial. Show. E as fases difíceis também, né? Porque são obstáculos que vocês enfrentaram, né? A tua situação ali, né? Da circunstância da vida dela também, que passou uma situação complicada, né? Foi bem difícil. Imagina. Então, toda essa bagunça organizada, surgiu aí o encontro das duas. Sim. Há 4 anos, há 4 Num anos. dia, resolveram as duas bandas tocarem no mesmo lugar. Como assim? Vamos parar de Pois é, jogar futebol. A Mel que sabe mais porque o local onde a gente foi tocar, ela trabalhava. Conta aí a história, Então, amiga. Onde era? Então, eu cheguei aqui em Floripa, que eu morava no Rio, vim pra Floripa em 2010. E o dono dessa casa noturna, que é bem conhecida aqui em Florianópolis, me viu tocando em outro lugar, cantando, e me chamou. Ah, que legal. Então, aí eu adorei o convite e tal, e fui. Aí passaram, eu até hoje, a galera toda me conhece de lá, e a casa, ela sempre, todo ano, ela faz a festa de aniversário da casa. Legal. E sempre chama uma atração. E nessa de chamar uma atração, chamaram a banda da Cris. Que é a Crepe, né? A banda Crepe Suzette. A Crepe Suzette. Suzette. Foi uma trajetória de vocês aí também. Crepe Suzette, Taj Mahal. Taj Mahal. Isso. Mas acho que foi Não, a Taj Mahal. Não, ela é Taj Mahal. Ela é Taj Mahal. A primeira banda que eu cantei foi com 17 anos, foi na Taj Mahal. Taj Mahal. Aí depois eu fiz vários free, fiz até free com a Faro e com a Sim. Illuminati, com a Comandos. Mas não Fez era back vocal, vocalista. fez, né? Me chamavam pra fazer um baile e outro. E aí depois com a Crepe Suzette, que foi onde a gente se encontrou. Pô, que legal. Aí a minha banda era da banda da casa, banda fixa, né? E eles eram a atração da festa da casa. Uhum. E aí eu sentada aí, eu curtindo muito e tal. Aí Eu cheguei antes e já fiquei vendo. Assim, Não, e o interessante, não querendo cortar, é que elas namoraram pelo virtual, que elas só se conheciam virtualmente as duas. Sim, né? Muito legal, assim. Aí finalmente eles na se verdade, cruzou. a gente começou a ter contato depois desse dia, né? Oficialmente, sim, a gente entendi. se conhecia, mas não era amiga nem virtual. Entendi, Se conhecia, eu conhecia ela me conhecia tudo, porque, vocalista da Crepe. Porque são boas e uma ouviu bem da outra. Pelo menos eu nunca ouvi ninguém falando mal dela. Ai, que Se bom, falaram mal de mim pra ela nunca me contou pra ela ficar Hoje triste. em dia de Pessoal, acertar os pontos. Então, aí ela começou com a banda a tocar, e aí do nada me chamaram pra cantar junto. Eu cheguei antes, vi o vozeirão da Assim? mulher, cantando Bem sertanejo lá. cantaram, meu Deus do céu! Aí quando eu cheguei, comecei a cantar a Maiara Maraíza, eu disse, não, sou obrigada a chamar ela pra cantar comigo, porque eu adoro fazer segunda voz, adoro.
Mas a nossa dupla, a gente divide. Eu Difícil, canto. né? Difícil, né? E aí eu disse pra ela. Ela assim, tá, o que a gente vai cantar? Assim, canta que eu faço a segunda voz. Que e a massa. gente trocou. Nossa, foi muito legal. Fechou, sincronizou. Tem foto. Tem foto? Tem foto. Tem foto desse encontro, Que desse legal. primeiro encontro. Que legal. E né? qual foi a primeira música que vocês cantaram juntas, fora as de vocês? Qual foi a primeira, assim, no dia lá? Qual vocês cantaram? No dia que a gente se encontrou, É. Eu não lembro qual foi a música eu não me lembro exatamente. se foi Sorte que Você Beija Bem ou a dos R$50. Foi uma dessas duas. Eu acho que foi só de Cerveja Bem, do Maiara e Maraísa. Todas as duas que estavam no auge ali já. No... As musiquinhas que tem. Foi uma já, dessas, né? eu só não lembro qual foi. Eu acho que o meio musical todo se conhece um pouco em Santana, né? E meio que Isso se acontece. mistura, de vez em quando, por causa disso, às vezes tem um compromisso, aí chama um, Chama um o outro. que cobre o furo, Cobre o outro, é uma E a loucura. gente se entende. Vocês foram pra samba gravar nos estúdios Guidon. Pô, isso é show de bola, né? Foi a Que é a dupla do Jean Giovanni, né? Que é o estúdio deles, não é? Ou não? Onde eles o gravaram Jean também. Giovanni gravou o primeiro LP Isso. nesse estúdio, Que é do Dom. top, né? Lá é... Sim, e aí foi assim onde começou o trabalho de Cris e Mel. A gente gravou a música Eu Duvido e Fases Solteira, que é E a de vocês receberam um convite do Léo Cavalcante, é isso? Isso. Antes de continuar, o que a gente podia ouvir agora? Eu duvido ou faço de solteira? Gostei. Vamos ouvir o quê? Cantar Eu Duvido. Eu Eu duvido. duvido. Não, eu não duvido. Vai. Olha, não adianta fingir pra si mesmo. Nós dois sabemos que estamos presos, acorrentados num só sentimento. Já faz tempo. Olha, não adianta dizer que acabou, que já nem lembra que fui seu amor. Tem nada a ver, eu sei que é fingimento. Eu duvido, depois daquele amor que a gente tem vivido, dizer pra todo mundo que foi esquecido, que me jogou pra fora da sua memória. Eu duvido. Daí, depois disso aí, vocês foram pra fora ou ficaram aqui? Como é? Porque sim. Floripa tem um mercado muito restrito, não é? Sim. Sim, aqui o mercado do... o Rio Grande do Sul até que é melhor, assim, o mercado musical, né? Mas Santa Catarina ainda é bem devagar. Como ganha o artista hoje? É show? É basicamente? show, é show. A gente ganha com a música executada em rádio também. Mas ela tem que tocar muito pra no poder... rádio, pra gente poder É ganhar. aquela história dos direitos autorais. Ainda tá naquela exatamente. situação de Zezé de Camargo. Mãe, liga, tio, liga. Com certeza, é por aí. Se tocar mais, ganha Sim. é um rateio, né? É, por aí, porque o compositor ganha, como a gente estava falando ali, tem um compositor, aí Sim. depois tem o produtor musical, e aí tem os músicos, Até chegar aí tem as nos duas artistas. artistas, as intérpretes, Sim. né? É uma indústria da música, né? A indústria da música no Brasil funciona muito parecido com nos Estados Unidos também, né? A diferença é que a gente talvez não tenha tanto investimento aqui em marketing como tem os americanos, né? Então é tudo muito sofrido, eu vejo, acompanho. Nossa Senhora. A gente entrevista muita gente, é tudo muito lutado, sacrificado, conseguido tudo assim, conquistado. É, porque assim, ó, a gente começou com essa Eu Duvido, né, e a fase de solteira, mas a gente conseguiu tocar fora de Santa Catarina forte mesmo, foi quando a gente lançou o PQP. Tá, no Rio de Janeiro. Que foi que a gente foi pro Rio de Janeiro. Aí a gente gravou o PQP e Vidinha de Cachorro. Aí começou a tocar fora do Brasil, foi pro Nordeste. Muito show. Aí foi Ceará, Paraíba e Goiânia. Pernambuco. Vocês chegaram aí ao centro do Brasil já ou não? Foi agora é ano passado. Ano passado. Que é o berço da foi em música Goiânia, sertaneja, né? 2018. Foi 2018. Com o pé na estrada. Em 2018. 2018, legal. Nós estamos em 2020. E a receptividade lá, que é o berço disso. Ai, foi legal, né? Goiânia, meu Deus, ó. Beijo pra todo mundo em Goiânia. E aí, pelo como amor foi? de Como é que é? Deus. É, muito cidade legal. nascente. Primeiro, já vou falar que a gente foi sair daqui com o frio que tava tendo igual esse que tá tendo Tipo, hoje. Chegaram lá, Chegamos lá tirando roupa, né? Ah, sim. Parecia ser boa. 36, A gente 38. chegou o quê? Era Mas o meia-noite, Nordeste né? também é quente, né? Sim. É, o Nordeste. A gente chegou lá, era meia-noite. Saímos daqui, toda cheia de casaco, das botas. Chegamos lá e começamos a tirar tudo já. Nossa. Meia-noite, né? É, lá não tem frio, né? Então é É. difícil, né? Paramos no primeiro lugar que a gente viu.
já tinha uma galerinha com violão tocando. Que legal. Um barzinho atrás do outro e assim, lotado. E a gente só queria comer uma coisinha. Mas foi muito legal. E tendo que gravar às 7 da manhã. Que legal, vocês E foram deu lá pra certo, gravar. tranquilo? A gente foi pra Olha. gravar. A gente foi pra gravar o clipe, né? A gente Legal. gravou a música Não Era Amor. Que Mas é... não tocaram lá. Não, a gente Não, foi a só gente pra não gravar o chegou a clipe. fazer show. A gente passou 1 dia, 2 no máximo lá, 3. Foi Então 3, foram né? ainda, né? Uma pergunta foi que eu tenho legal. para fazer para vocês, assim, que eu acho que é bem interessante. Essa história de single hits hoje, que eu acho que é uma tendência, né? O artista lança uma música por mês. Aí ele fala, no próximo mês mais uma. Como que vocês veem isso aí? Trabalhando a música, É, não. porque acabou que eu só comprar um CD com 12, 14 músicas. É, bem, Não tem bem mais CD, raro, né? né? Agora, por causa. É como a gente estava conversando nos bastidores, agora é tudo digital. E aí, e assim, ó, por causa do canal do YouTube, tá funcionando tudo muito rápido. Então tu tem que acompanhar o ritmo. Inovando E sempre lançando música, assim. Aí, aqui agora tu não precisa mais comprar um disco. Baixa uma música. É assim, o teu celular, vai lá, Vai baixa lá a no música que tu YouTube, quer, vai baixa fazer o um teu single, treino foca e e vai vai. a música. Então a ideia de vocês é, tipo, continuar nesse esquema? Lançar singles? Não, a ou gente não? tem sonhos, né? Ah, A quais são os sonhos da dupla? A gente tem sonhos, sim, de Pode um dia revelar fazer um? um DVD. Algum, Sim. pelo menos, assim, pra nós. É. Mas a gente tem vontade, sim, de fazer assim como se fosse um DVD, nem que seja tipo um legal. corte de show, como foi a Show. da Marília Marília. Mendonça, sabe? Que Sim. tipo. Um compilado nem que de seja- músicas, né? É, e a Que gente vocês quer já fazer- fizeram ao longo do tempo. Exatamente, né? com uma nova roupagem. tem- Faz as versões. É. As Vocês versões. podem Isso aí fazer é legal, um hein? show mesmo, né? É. É, Produção. a gente tinha o sonho de fazer com o público. É. Mas se não tá, a gente vai fazer sem público Sim. mesmo. Mas a gente ainda não sabe. A música de trabalho Não Era Amor faz parte da sequência aí ou não? Isso, foi a mais recente. É, a mais recente, porque a gente já tá produzindo uma música nova. Entendi. Essa Não Era Amor, a gente gravou em Goiânia. Ah, entendi. Mas Essa a gente essa gravou em aqui é 2018, mais novinha. 2018, é a mais nova. É que tá tocando agora, o pessoal tá pedindo. Peçam, gente, vamos curtir aí as músicas delas. Elas fizeram uma palhinha, não, elas deram um show aqui. Né? Palhinha é... Calma, é só o começo. do show. É pobreza de linguagem, né? É, Elas pobreza deram de um linguagem. show aqui, né? E na sequência disso, né, questão da pandemia, que a gente está passando essa situação aí, como que tá a situação de vocês nesse sentido? Boa. Música nova, tendo que trabalhar a música, tendo que viajar para mostrar pro público a Não música, poder. como é que tá essa situação? pra Isso vocês? aí atrapalha muito, assim, porque assim, não tá tendo show, né? Então não entra Não tem dinheiro. renda. Não Sim, tem renda. claro. Aí tu tem que ter uma renda para gastar pro teu trabalho. Então, Sim, claro. uma música que a gente poderia ter feito em menos tempo, agora tá demorando mais. Imagina. Aí, de repente, também a gente, desde o início do projeto, sempre foi assim, lançava uma música e fazia um pé na estrada, né? Entendi. Tanto que, quando a gente fez as 2 primeiras músicas, Eu Duvido, Fase Solteira não teve pé na estrada. Quando veio o PQP, a gente rodou Santa Catarina e o Nordeste fazendo pé na estrada. Que a gente diz pé na estrada, que a gente vai em rádio e em TV fazer isso que a gente está fazendo Sim. aqui, divulgar o trabalho e tal. E aí, com a pandemia tá meio difícil. Agora que a gente tá conseguindo fazer uma TV, né? Fazer uma Mas tem as rádio. lives. Vocês têm uma live agora aí, dia 9. Já programado, Já dia 9 convido. de agosto, Não no percam, domingo. todo mundo aí convidadíssimo. Estaremos lá. Dia 9. dos Pais. Dia dos Dia dos Pais. Pais. dia Pô, 9. legal. Domingo. Poxa, Às 13 horas. presentão, hein? 13. Presentão. 15. 15, beleza. Presentão pros pais, pros vovôs que estão tudo Lá. trancados Show. dentro de casa. Imagina eles dançando É. lá, garotinha. Show de É bola. porque assim, ó, por causa da pandemia, o forte agora é a live, né? Sim. É. E aí, pra mim, pessoalmente, não foi, nem foi de propósito, mas eu pessoalmente, uma das melhores lives que eu assisti foi no Dia das Mães, com o Michel Teló. E aí Verdade. foi uma live assim, tipo, só ele sozinho com instrumental, uma coisa Foi parece que massa, assim, muito tipo, bom, foi muito bom. feitiço. Intimista, Né? Ficou legal. E aquilo aí foi ficou tão legal. emocionante e a nossa live vai ser mais ou Mais ou menos menos assim. Essa Mas é é isso aí, é isso aí. a gente quer fazer Até uma mesmo porque coisa não pode ter muita aglomeração, né? Então, primeiro a gente... por causa disso e segundo por causa da gente quer realmente fazer um momento especial para aquela pessoa, às vezes um pai que não pode estar com o filho. Claro. Os netos, Claro. hoje. E né? aí E vocês vão fazer alguma coisa assim de arrecadação? O pessoal quer ajudar. Vai ter um tem QR Code, alguma coisa? Sim. Ah, legal, bom saber, né? Bom, O pessoal saber, gente,
Façam as doações aí, vamos ajudar a Eu pessoa. queria saber precisando. uma coisa de vocês, que eu acho que é bem interessante falar, que é a vidinha de cachorro. Como é que é isso? Como é a que vidinha de Que é essa cachorro? história de vidinha de cachorro? Conta pra nós aí. Quem nunca passou, né? Em primeiro lugar, a gente faz a pergunta. Primeiro não é o cachorro de 4 patas, né? É Opa! o cachorro de 2 patas Deixa mesmo. eu só fazer Não um conheço. adendo aqui. Não gancho? De alguns, né? Tipo o cachorrinho da Cris, o meu, porque tem vidinha de cachorro que é sofrida mesmo. Os cachorrinhos que estão na rua ainda nem estão todos são. sofrendo muito. Só que na nossa música não é a sofrida porque tá na rua passando necessidade. É porque cachorro é safado mesmo, né? Ah, você diz os Só que- cachorros, Os cachorros, Os cachorros de 2 patinhas. Vidinha de cachorro é aquele casal que tá junto, mas não quer tá junto, não quer assumir o namoro, fica aquela coisa, sabe? Aí vão pro. Cada um pro seu lado. Opa. Mas aí qualquer coisa lá de madrugada, bebe uns gorozinhos, ei, oi, Vem, sumiu. Oi, você me ligou sem querer? Tipo assim, não larga o osso. O osso. Então é por isso que é vidinha de cachorro, Show porque de não bola. larga o osso. Quem fez? Como é que é essa história da música? Ah, então, Vidinha de Cachorro, PQP e a Não Era Amor, que é essa que a gente gravou em Goiânia, é de um grupo de compositores lá de Goiânia, que é Single Hits. Eu não vou conseguir falar o nome de cada um, Não, mas porque é um grupo de 5 ou 6 compositores. Sei. Eu já vi a matéria falando deles. Nossa, Bem eles legal. eles são compositores Produzem de... para várias pessoas, né? Exatamente. Eles são compositores, por exemplo, de Vidinha de Balada. Sorte que você veja bem, de Maiara e Maraísa, é desse grupo de Que legal. compositores. A gente sempre procurou escolher assim compositores, pelo menos no início assim da carreira, escolher compositores conceituados no mercado. É isso que eu ia Sim, perguntar. sim. É vocês que escolhem os compositores ou eles oferecem? Não. as É isso aí, esse departamento da escolha de compositores é o Léo Cavalcante. O produtor, nosso O produtor. Ele que dá um Entendi. contato, ele que pré-seleciona. Entendi. Tem muita gente até que pergunta, vocês que escolhem, É. né? Não, ele pré-seleciona e apresenta pra gente. Entendi. Mas a gente dá um palpite. dá um palpite. Normalmente, se vocês observarem assim, vão lá no nosso canal e vejam nossas músicas. E aí as letras são tudo assim, tipo, tudo umas historinhas engraçadas. A gente não Entendi. é aquele sertanejo que não é sofrência, Bom, sabe? ótimo. É muito divertido, assim. Então, assim, sei. é a historinha que a gente se identifica, não é Legal, uma Legal. coisa Alto astral, né? Legal, muito assim. legal. Só a mais sofrência mesmo é essa aí, eu duvido. Eu duvido. O resto é vidinha de E que é cachorro. a minha preferida. Mas vidinha de cachorro tem uma palhinha aí? Tá turbulenta a nossa relação, enfrentamos um vendaval. Em nada a gente combina, caiu na rotina, como qualquer casal. Do nada a gente briga, o que antes eu gostava de Você não gosta, grita, briga, vou embora, me chamar de volta. Eu vou levando uma vidinha de cachorro, diz que não quer, só que também não larga o osso. Gente, depois dessa apresentação fenomenal, eu queria saber de vocês, vocês estão em todas as plataformas digitais. Sim. Vocês estão em Spotify, Instagram. Deezer, iTunes, estão todas possíveis, né? Sim. Para achar vocês, por exemplo, quero contratar para vocês com um show quando voltar. Como faz? Para entrar em contato com a gente é 048, porque é aqui de Florianópolis. Falar com Léo Cavalcante, 998485803. E o canal de vocês, como é YouTube, você tinha me falado Cris e Mel. É Cris e Mel, Mel com 2 F. Mel com 2 L's e fechou. Não Cris tem erro. e Mel. Tá. Tem alguma história durante a pandemia, assim, que vocês achem que poderiam dar um recado para quem está passando por algum tipo de, sei lá, tristeza, difícil, depressão, momento difícil? Porque tá ruim para todo mundo, se a gente for Tá. parar. Cada um tem a sua batalha individual. Sim. Né? A gente sabe disso. Mas o que vocês acham, assim, como cantoras, mexe com sensibilidade? Eu vou né? falar uma coisa que é particular minha. Ótimo. Eu descobri assim que o cantor, não só cantor, tá? Cantor, artista, dançarino, não tem como viver exclusivamente hoje em dia disso. Você tem que ter sempre um plano B. A gente nunca pensou que um dia a humanidade, não estou dizendo nenhum país ou outro, a humanidade teria que parar. Agora vai ter que parar. E assim, ó, a classe que foi afetada foi a parte artística,
Brasil todo, né? Do Vai ser Brasil, a última do mundo. volta. E vai demorar para voltar. A gente pode até voltar, mas vai ser aos poucos. Vai. Então vai ser... Por exemplo, a gente já estava até comentando assim... Tá, vai voltar o sonzinho de bar, né? Só um violão e voz. Talvez. Cris e Mel, eu não toco nenhum instrumento, nem a Mel. Então já não dá pra fazer um violão Sim, e voz. sim. Porque teria que ser no mínimo 3 São pessoas. 3 pessoas. Sim. Ah, não, só pode um cantor. Então se voltar um violão e voz, Cris e Mel vai demorar mais um pouco ainda. Entendi. Então, assim, outra coisa, vai ter que voltar, se os bares, alguns voltarem, alguns pubs voltarem, porque alguns quebraram. Então não voltam mais. Vários quebraram. Restaurantes, pubs, casa de eventos, gente, Muitos. morreram alguns. Então a gente Sim. tá tendo que se reinventar todo mundo. E aí tá voltando o drive-in. Isso, Só que isso é uma coisa legal. Pra ter, a gente até tava lendo uma reportagem sobre isso, assim, pra ter um lucro, pra quê? Porque é mais gente trabalhando também, né? Ó. Sim. Mas assim, pra ter um lucro, tem um tanto de carros que tem que entrar no evento. Então, pra suprir todo o gasto do evento, artista local não vai tocar. Eles vão chamar o artista nacional. Então, assim, quanto menor o trabalho do artista, Entendi. que não é estourado nacional, mais difícil ainda. Então tem que ter um plano B e com certeza Cris e Mel. A Mel já está correndo atrás de um plano B aí, eu também já vou correr atrás de um plano B. Nem que seja, e quando voltar tudo normal, tudo, mesmo assim a gente vai sempre ter um plano Ter B. alguma coisa. Tem que ter. Eu vejo ter um vocês plano B. muito focadas em outras coisas também. Vocês têm outras carreiras, né? Além Sim. disso, por exemplo, você é formada em magistério. E também, como professora, pode atuar, não sei, alguma coisa assim do gênero. Sim, claro, Até com como de certeza. Eu música, só de não canto. trabalho agora como professora, porque também Também tá o parado. professor também não tá podendo trabalhar. Não, e uma situação complicada também que a gente vê é que a questão do governo em si não está olhando muito para isso. É. Nossa verdade. senhora. Essa Zero. que é a tristeza Ah, não tá maior, zero, né? A não tá gente zero. vai entrevistar aí, mas essa semana pra É. frente vai entrevistar o Leco Pereira também, que também tá passando por essa situação. Então, assim, Todos vocês. exatamente, principalmente os locais, como tu falou, né? Os artistas locais. E o que mais me entristece, né, na realidade, é que a nossa população não apoia os artistas locais. Nossa. Né? Isso aí a gente vê. Elas pagam pra ir assistir um artista que veio lá do Ceará, né? E não pagam pra assistir um artista daqui, que é um privilégio, que é um, né? Às vezes vocês vão fazer sucesso lá fora primeiro pra depois virem pra cá. Assim, não, agora ela merece o meu crédito. Talvez essa seja uma característica, talvez até Eu do povo aqui, né? vou comentar uma coisa com vocês Vai. aqui. Teve uma carreata, logo assim, quando começou, lá pra maio, referente ao lado musical. Não só músicos, eventos em geral. Sim. Eu participei dessa carreata, que a gente foi até a casa do governador. Certo. Foi tudo organizado, sabe? Teve carro, Eu me enfim. lembro. Eu participei. E aí? E fizeram uma reportagem e publicaram no Facebook. E eu vi tanta gente falando mal dos músicos. Olha só. Que a gente tem que pegar uma enxada. Absurdo, né? Assim, Absurdo, então é um absurdo. foi ruim. Eu tive que me expor ali e falar que não é bem assim. Claro, Que gente. músico não é o hobby, é trabalho. profissão, Sabe? Eu fiquei Claro. indignada. Claro, Vai pegar com uma enxada, certeza. vai arrumar um trabalho, sabe? Com Coisa certeza. desse tipo pra É bem baixo. complicado Sim, mesmo. normal. Não tem, O Facebook não tem. Então, a gente não tem apoio local. Isso são as redes sociais todas, em geral, tá? Mas Eu- engraçado, né, Mel? Quando a gente tá com depressão, a gente tá triste, a gente brigou, a gente tá com uma tristeza interior, o que a gente escuta mesmo? Música. Música, né? Não, mas pois sabe é. que, Bem sabe, no interessante início, isso. bem no início da pandemia, a gente estava numa discussão da minha família, no grupo das primas. E aí estava falando assim sobre serviço essencial. Música não é essencial. Totalmente essencial. Então, assim, aí a gente pensa assim, é complicado, porque assim, ó, o que mais embalou, o que foi mais assim, foi o auge da pandemia, o auge da quarentena, foi as lives. Claro. É. Cara, músicos. ninguém vive sem música, música é Verdade. essencial. Então, Verdade. só que assim, entre um supermercado aberto e uma balada, Primeira comida. sim, e é muito complicado porque assim, ó, realmente a balada também tem o lance da bebida, aí as pessoas sim, bebem, claro. perdem um pouco o Vontade, controle, né? mas é questão de só ter que assim, fazer um estudo
de uma forma Cris, que uma coisa que você faça... está falando muito sério, olha só. Que faça O que, uma que coisa poderia ser segura. feito? Um planejamento. Não foi feito um planejamento. Exatamente. Esse é o detalhe. Exatamente. Como ajudar essas Eu pessoas? acho que nem vai ser feito, tá? Não, Porque se não fizeram até agora, não vão fazer mais. Porque não tão nem Mas é aí isso pra que nossa faltou. classe. Entendeu? Não é muito fácil dizer música não é essencial, do que chegar assim, vamos sentar, o que a gente pode fazer para que Claro, esse setor todo Dá suporte, né? Dá Orientação. suporte e para que vocês possam, por exemplo, a questão das lives, a questão até trabalhar mesmo dentro da rede social, mas que vocês tenham um apoio, que vocês tenham financeiramente falando também. É, Uma porque a coisa gente que vive precisam, 100% exatamente. da Produtor e banda e todo mundo precisa comer, né? Todo mundo precisa Sim. comer, precisa se alimentar. É triste, como todo viu? mundo. Então imagina, é uma situação complicada, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanha, Cris e Mel, a todo o carinho que, mesmo nós estando longe de vocês, a galera tá sempre se comunicando com a gente em mensagens de carinho. Então, eu quero agradecer a todos e pedir paciência, né? Mais um pouco de paciência, porque dias melhores estão para vir, certo? Firme e forte, se cuidem, se amem mais. Eu quero agradecer a presença delas aqui no canal, né? Dizer que é muito importante a questão delas serem mulheres e estarem representando as mulheres, porque ainda no mercado musical as mulheres ainda são poucas, né? A linha sertaneja que está mais dando oportunidade hoje, né? Porque reggae, rock, música popular, é difícil ver mulheres, né? E na cena sertaneja tá dando essa oportunidade de mulheres tocarem, né? Então isso é muito legal, isso é muito importante. Quero agradecer, inclusive, a todos os produtores e todos envolvidos que dão essa oportunidade, porque as mulheres precisam fazer esse trabalho, elas precisam aparecer, elas precisam divulgar, porque elas estão sendo a voz de outras mulheres. Isso é muito importante. Quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui. Voltem sempre. Me ganham na conversa, e umas 3 indiretas. Fui inocente igual criança. Depois um chá de cama, de falar que me ama, até um gênio se engana. Imagina eu que sou boba, me apaixono fácil. Penso o tamanho do estrago, coração despreparado. Não caio, despencou no seu abraço. Tinha sido